Bem-vindo à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Bruna, que é mãe, maquiadora e empreendedora. Não sei se bem nessa ordem, mas a gente vai conversar com ela hoje. Bem-vinda, Bruna! Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu acho que é nessa ordem agora. É nessa ordem? Uhum. Vamos lá, você mandou uma foto, né, Bruna? Mandei. Vamos colocar aqui na edição a foto. E conta um pouco sobre essa foto. Na verdade, quando tu me pediu para mandar a foto, é de um momento importante, mas a foto não é o momento, mas eu acho que é a fase, né? Eu com a minha filha de 9 meses, né? E o que isso significa? Que é a Bruna antes da Cecília e a Bruna que vai ser depois, porque eu ainda não sei bem o que eu sou depois dela. Então, isso significa essa fase de mudança, né? Que é o maternar, né? Antes dela e agora. Estou buscando, estou refletindo, estou sentindo. Então, significa. Ô, Bruna, tu queria ser mãe? Tava no script? Não. Não. E aí, quando você ficou sabendo da informação? Nervoso, né? Primeiro fiquei meio nervosa porque achei que não seria pra mim. Entendi. Gosto bastante de criança, mas foi a melhor coisa da minha vida. Ó, e ela é uma fofa, né? Eu acho que seria, hoje, olhando pra ela, seria difícil pensar a vida sem ela. Olha só. É incrível. É incrível, assim, de quanto isso teve uma mudança na minha vida, claro, né? Do meu marido, que é pai, mas eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que não, a gente conversava, né? Sim. Nunca esteve no meu planejamento, na nossa vida, assim. Então, mas foi eu digo que é surpresa de pandemia, né? Ela tinha que vir com o nome de pandemia. Ela é o bebê pandemia. Isso. Olha só. E foi uma surpresa muito boa. Ô, Bruna, tu trabalha com maquiagem, trabalha com anexos cutâneos, né? Isso. Tipo, aliás, cílios, sobrancelhas, essas Isso. coisas. Como é que foi pra ti? Porque tu ficou em casa um tempo, tu já voltou a trabalhar, como é que foi essa... Então, quando eu estava grávida, fiquei trabalhando, né, até meus 8 meses ali. Faltando uns 15 dias, mais ou menos, para a data que ela mais ou menos nasceu, eu já parei. Com barrigão, né? Com barrigão, respirando em cima das pessoas. A Bruna maquiava e vinha a Cecília junto. E a barriga batia nas pessoas, né? Mas porque eu sempre trabalhei, eu sempre quis isso, né? Sempre quis ser empreendedora, autônoma, então não seria naquele momento que também a gravidez foi uma gravidez excelente, eu não faria isso, né? E aí eu parei, tive... né, minha licença, me dei esse tempo. Eu sou uma pessoa preocupada, então eu tenho uma certa ansiedade assim do futuro. E aí, mas eu consegui me controlar naquele momento e pensei, não, eu vou deixar essa licença vencer quando ela precisar ser vencida, sabe? Entendi. E aí, lá com os 3 meses, eu acho, aí foi me dando uma coceira grande, né, para voltar a trabalhar, porque a gente é autônoma, sabe? A gente não trabalha também, o nosso dinheiro não vem, claro. E aí tentei trabalhar, mas não funcionou. Foi muito corrido, ela mama no peito, então tem toda uma outra... Tinha que ter toda uma outra estrutura para poder trabalhar para ela ficar, então para mim não valia a pena. Então quando ela fez os 5 meses, eu me dei essa data, vou retornar, e aí me programei. Eu tenho uma estrutura maravilhosa que são meus pais, né? Meu companheiro, meu marido também, que faz a parte de pai dele, então eu tenho como sair de casa para poder fazer meu trabalho, né? Que é o que eu gosto de fazer, empreender, que é o que eu gosto, né? Eu não consigo imaginar se fosse diferente. Né? Quantas mulheres querem empreender ou querem continuar sendo autônomas e não conseguem, né? Porque realmente a tua vida... ela muda, né? As prioridades são outras, né? Como tu falou, Sim. É mãe primeiro, é mãe, né? E não tem como sair, não é que não tem como sair, tu não quer sair disso, né? Porque é a tua prioridade, é o teu objetivo por enquanto, né? Apesar desse medo de quando a gente tem um filho, por exemplo, pra mim,
Eu tinha muito medo do vazio do trabalho, do empreender, sabe? Tinha medo do vazio. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Quem eu vou ser? Eu ainda não me descobri, né? Eu mudei. Não sei se vou continuar sendo como eu era. E nem sei se vou conseguir continuar trabalhando como eu trabalhava. Então, eu precisei também desse tempo, né, dessa licença, dessa distância, para entender um monte de coisas sobre mim, sobre nós, porque não sou mais uma, né? Sou duas. Sim. Então, a responsabilidade é maior também. Mas não querendo falar, porque acho que quando a gente fala de maternidade, a gente acaba puxando muito essa coisa bem pesada, né? Mas é muito gostoso, sabe? Tem que ser leve, eu tento trazer para você, tem que ser leve. Eu não sou muito de ler tanta coisa, eu deixo que o dia a dia, a rotina vão me trazendo. Entendi. Se ela gosta disso, ela não gosta, então eu tento levar assim mais na leveza. Porque não é uma receita de bolo, né? Não é uma forma. Não é uma forma, né? Então, eu acho que a literatura, enfim, para muitas coisas é legal, mas para muitas coisas não funciona, né? Que nem maquiagem. Tu sabe que às vezes o blush é assim, mas e nem todas as pessoas vai funcionar daquela forma, né? Verdade. Contorno facial, a gente vê lá, faz igual, fica uma palhaça, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Então, e às vezes é só uma coisinha que faz diferença, isso, né? Então, também, novamente, não existe uma receita padronizada. Isso. E eu acho que as pessoas têm que, talvez, desmistificar isso, né? Eu acho que é ir pra prática. É igual empreender, né? A gente fala sobre negócio, é meio que isso, né? Vai pra prática. Vamos sentir. Entendi. Tu sabe disso, né? Tem N negócios e sabe que às vezes a teoria ela é importante. Sim. Mas só ela não funciona, né? Então a prática ela é bem importante, é igual o blush, é igual o contorno. Pode ser que tu faça porque tu não tem a prática de fazer, mas o contorno funciona, ou o blush funciona de certa maneira, né? Claro. E é a maneira de trabalhar também. Então eu encontrei essa maneira com ela e encontrei uma maneira de trabalhar também de um jeito, eu trabalho diferente, né? Começo pelos olhos, não faço pele. Sim. Então a teoria não fala como deve ser feito. Mas a prática, ela te guia para o resultado que tu quer, né? Isso mesmo. Que legal. Então, vamos um pouco pra maquiagem. Isso. Tu falou que começa pelos olhos, verdade. Eu lembro que tu começa a Bruna, minha maquiadora, né? Amo tua maquiagem. Que bom. Gente, eu tô maquiada hoje. Olha lá, Bruna, eu falei, meu Deus, eu tenho que caprichar. Mas tá super bonita. Bruna, você começa pelos olhos. Isso. E depois tu vai pra pele. Mas essa porque a maioria que eu vejo, né, que ensina, já fiz curso de maquiagem nas antigas, tinha que fazer tu faz toda a limpeza, tudo aquilo, isso. Mas tu não faz por exemplo, a base da pele, tu não coloca. Mas no curso é assim. Só que a prática, tu começa a perceber e começa a analisar que não funciona. Porque eles explicam que quando tu começa pelos olhos, tu pode errar a tonalidade. Por exemplo, pode usar numa pele mais quente uma cor que não fique tão boa. Então, se tu tá com a tonalidade da pele com um tom só, por exemplo, né? É mais fácil tu acertar. Então, quando tu começa só pelos olhos, é como se não tem base de tom na tua pele, sabe? Entendi. Então, por isso, mas aí com a prática tu vai entendendo, né? Tá. Tem gente que combina mais, tem um tom mais amarelo, tem um tom mais cinza, e aí tu vai combinando. Então pra mim hoje em dia... Por exemplo, se eu vou fazer uma base, uma maquiagem simples em mim, eu faço a pele primeiro. Faço a pele e faço. E o olho, porque às vezes o olho simples. Mas se eu for fazer uma maquiagem mais pesada, com o olho mais marcante, eu começo pelo olho. Até porque ele suja muito, né? Sim, foi o que eu imaginei da sujeira aqui embaixo, enfim, aí brilha, o que acontece? Aí tu vai limpar e vai fazer de novo? Não, aí tu não consegue corrigir totalmente a pele. Então, também isso, né? Interessante. E outra, né? Se não gostou do olho, é mais fácil tirar ali no começo. Do que tudo, do que né? tudo depois, né? Olha só. É uma dica. Às vezes tu não tem a prática, quero fazer um delineador, aí faz a base. Aí quando chega no delineador em casa, tu faz, putz, ficou horrível. Aí tu tem que
Tirar. Tudo. Então faz primeiro. Entendi. Faz a base. Fica a dica aí, gente. Faz a base nos olhos, pó, e faz o delineado. Aí ficou bom? Passa a base. Se não, apaga e não faz mais nada. Ai, meu Deus, boa dica. Se ficou torto do lado, tira do e não tá tudo certo. Uma dica boa é botar aquela fitinha aqui, ó. Aí tu já risca em cima e depois puxa e passa a base. Pra quem quer fazer em casa, assim. Tem gente que faz com colher, sobrancelha, faz com a colher, isso, colher, aquilo, colher. Tem muita coisa que é só mídia, né? Que é mais difícil. Muita coisa. Que é muito mais difícil. Mas cada um tem um jeito de aprender também, né? Por exemplo, hoje em dia, né, eu faço sempre igual. Eu não tenho várias técnicas, eu sempre faço igual. Muito parecido do mesmo jeito, né? E é uma produção constante. Ô, Bruna, tem que falar 2 momentos da minha vida de maquiagem. Tá. Esses eu não te conheci ainda. O primeiro foi uma formatura minha primeira formatura em letras, que o cara carregou meu rosto. Nossa, eu saí de lá parecendo uma palhaça. Mas nas fotos ficaram ótimas. Mas assim, eu me olhava no espelho... E não se via. Nossa, quem era aquela bruxa, entendeu? É porque eu fiquei muito carregada. Tipo, mas a foto tá linda, maravilhosa. Então, é bem expectativa versus realidade, né? Isso. Eu fui convencida por ele, pelo maquiador da época. Falou, Ali, confia em mim. Eu falei, bom, espero que dê certo. Deu. Tudo certo. Quando eu casei também, eu fui maquiada por uma amiga minha, uma ótima maquiadora. Mas tive a mesma sensação. Só que ela falou, confia. E realmente, eu confio nela, então... E as fotos ficaram maravilhosas, assim, maravilhosas. Mas eu me olhando no espelho, é um pouco carregado, porque pra foto é outra maquiagem, né? Isso. Pro dia a dia é diferente, né? Por exemplo, assim, ó, eu converso bastante isso com as minhas clientes, né? Eu tenho uma pegada mais natural. As minhas maquiagens são mais leves, eu não faço tanto reboco. Tô ligada. Sim. E aí, mas tem gente, né, nesses casos de foto, ensaio, gestante, tem gestante que também não gosta muito, mas é foto. A gente é obrigado a marcar. Para um registro, né? É isso, é gravação. A gente precisa de marcação de rosto, de sombra, principalmente sobrancelha. Não aparece se a gente não marca. Entendi. Entendeu? Então, tem uma diferença? Tem. E eu converso bastante com clientes minhas, por exemplo. Eu sou quem? Eu sou formanda? Então, assim, vamos ter que pesar um pouquinho. Eu não tenho essa característica de fazer tudo muito forte, mas eu tenho algumas, né, eu gosto de marcar bem. Porque eu sinto que isso aqui, a sobrancelha pode marcar mais. E aí a pessoa até às vezes sai, Bruna, mas não ficou muito forte. Eu falei, não, as fotos vai ficar excelente, porque tu tá num evento que tu vai fazer a foto também. Mas eu também acredito que a gente tem que ser nós mesmos, né? Sim. Também não dá pra ser uma maquiagem que fica totalmente fora do teu padrão. Tô rindo, Bruna, porque fora do padrão, não sei se tu já viu, possivelmente já deve ter visto Instagram e Facebook, sabe aquelas japonesas, coreanas, que elas começam a tirar, e daí tira a massa do nariz, daí tira o olho, tipo, a menina era uma bonequinha de porcelana, começa a tirar, ela fica com a cara redonda. Uau! Não é incrível que a maquiagem pode fazer pelas pessoas? Muito! Não, só que aí, assim, só que isso, deforma. Isso. Nesse caso, deforma que você fica... Não. Quem é essa pessoa? Não é a mesma. Tipo, como assim? É aquela coisa que tu sai com a pessoa no outro dia, quando tu olha, ela começa a desmontar, tira os cílios, tira a unha, tira a base, ela é outra pessoa, tu não conhece. A pele tem sardinha, né? Sim. Pintinhas e tal. Então, tem muito disso, né? E tem muita gente que gosta, né? Mas o meu público não é muito dessa vibe. Até porque eu acho que não é meu público, né? Quer dizer, não sou eu que gosto tanto. Eu acho que eu acabo trazendo esse público pra mim também. Porque o teu é bem natural, né? É mais natural. Não consigo ser de outra forma, assim. Não sei fazer. Entendi. É que quando eu sento lá é o mesmo. O olho marcado marrom, tá louco de bom, eu amo. E o resultado é bom, né? Muito. Sempre adoro. Então, e é isso, tem que ser natural, né? Pra mim. Claro que se eu fosse em algum evento mais marcante, que eu fosse
negócio, aí teria que ser diferente. Tem que chamar atenção, tem que chamar atenção. De algum modo. Mas do contrário, eu acho que não precisa, né? Que nem quando eu fui a noiva, sim, aí a maquiagem estava bem mais carregada. Mas assim, por alguns motivos, né? Então, mas eu acho que faz sentido. Entendi. Sabe? Faz sentido. Nesses momentos, assim, a gente poder carregar um pouquinho nos traços. Não pra ser outra pessoa, só pra ficar realçar mais a tua beleza, né? Sim. Aquela coisa e agora, realçar. Eu acredito que a maquiagem está voltando, né? Porque com batom, eu não usei batom durante 2 anos quase. Sim. Tudo que eu tinha do estúdio eu joguei fora. Jura? De batom, sim, porque não teve como reutilizar, né? 2 anos, né? E usando muito pouco, porque os eventos que tinham eram poucos, né? Sim. Então, estou renovando, né? Então, a maquiagem tá voltando. Ai, desculpa. A maquiagem está voltando, né? Porque os eventos estão voltando. Sim. Né? E mais do que nunca as pessoas querem hoje em dia. Sim, hoje querem parecer mais. Imagina, tu tá quanto tempo sem participar? Sim, sem socializar, né? E aí, porque a gente ficou de máscara há muito tempo, né? Aí eu até fazia olho, assim, às vezes só dava aquele reboco, e um pouco do olho, mas aqui nada. Nada. Muita gente deve ter ficado aí com um problema de pele, né? Porque imagina, usando essa máscara. Mas eu também, era sobrancelha e os olhos ali, e deu, né? E deu, que né? A gente usa o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, fazendo. E às vezes não dava nem vontade de fazer nada, porque, tipo, você tá tão... Ai, que bom, né? Que bom que a gente tá caminhando para um momento melhor. Porque eu, assim como várias outras pessoas que trabalham com eventos, sofreram muito, né? A gente sofreu muito na pandemia, né? Muita gente. Eu fiz algumas parcerias com loja de vestido, de aluguel. Então, assim, foi muito sofrido. Porque quase um ano inteiro sem saber onde trabalhar, onde fazer e tal. Porque vestir, festas, casamentos, formatura, foi tudo cancelado, aconteceu durante um ano, né? No outro, aí acontecia, a gente sabia que acontecia esporadicamente. E agora, a partir do ano passado é que realmente começou. Acho que voltou, né? E o ano passado eu fui em 3 casamentos. Olha só. Todo mundo vai casar esse ano. Acaba com a gente, mas é bom, né? Eu até fui, ela tava com 18 dias, assim. Olha, baby. Mas foi bem bom. A gente tem que voltar a se socializar, voltar a se vestir, voltar a se produzir um pouco, porque a gente ficou dentro de casa esses 2 anos e eu não comprei roupa, comprei muito pouca roupa, comprei sapato, não comprei nenhum sapato, e eu adoro, ninguém usa, a gente não tinha. A gente usa o quê? Tênis? Eu pelo menos uso tênis, né? Que é o dia a dia. Né? Eu agora estou um pouco mais em home office e jogo beach tênis, eu uso chinelo. Beach tênis, é verdade. Tenho 3 chinelos, 3 pares. Ai, que bonito, cada dia vai com um. Cada dia vai com um. Mas é bom, né? É bom. E aí fica na areia, né? Agora tá um pouco gelado, porque tá um pouco frio, mas mesmo assim é bom. Ô, Bruna, então o teu dia a dia mudou totalmente, total. E tu já está, digamos assim, já está adequada essa rotina? Ou não existe rotina? Não, existe. Tá. Mas ela pode ser... Por exemplo, hoje, eu acho que ela sentia que eu ia sair, porque ela ficou choramingando desde de manhã. E ficou grudada comigo. Então, assim, tem essa diferença, às vezes pode acontecer. Ainda bem, ela nunca teve febre, nunca ficou doente. Eu precisei cancelar meus atendimentos, né? Mas existe uma rotina, mas ela sempre é maleável. Tá. Que vai depender um pouquinho do humor dela ainda, né? Sim. De como ela tá, ela não fala, então a gente não sabe, a gente só percebe. Mas eu ainda tô na busca ali, de entender um pouco ainda como que eu vou voltar, de que forma, o tempo, né, os clientes, né, então tudo isso é uma nova construção. Eu tô recomeçando o negócio. Levar ela, tu não leva? Não tem condição. Não tem condição. Não. Ela é super mexicana, então
Ela mexe em tudo, então não tem como. Eu já tentei aos próximos, assim, amigos próximos, sabe? Aí levei, mas não tem. Aí tu tem que deixar no colo da pessoa, a pessoa deixar ela fazer e ela não consegue. Então não dá porque tu não produz nada, né? Sim. Uma vez eu escutei de uma doula que era minha cliente, ela falou, ali tem um neném. Eu falei, não é tão simples. Ela falou, não, claro que é, tu traz e deixa na cadeirinha. Eu falei, não é bem assim, né? Não. Tipo, tô trabalhando, é a mesma coisa que você. Eu fico no lavatório, corta cabelo, não sei o quê. Só que a criança cresce, né? Quando é bebê, ok, vai ficar na cadeirinha dormindo. E depois que tem os seus 6, 8, 9, 10 meses. Gatinhando, mexe em tudo. Não fica não dá, e é perigoso, né? Sim. Tu tem espelho, tem tomada. Isso daí é tão... Eu não sei como é que pode até uma doula, né? Mas eu entendo. Eu entendo. Entendo. As pessoas, as mulheres, né? O cuidador, ele precisa voltar, se ele quiser, a trabalhar ou exercer aquilo que ele fazia, né? É importante tanto financeiramente, economicamente, como questão mental, assim. A gente precisa voltar a ter uma vida social e tal, né? Mas não fica na cadeirinha. Não, claro que não vai ficar. Então, assim... E outra... o teu cliente tem que te permitir também que tu possa fazer isso, sim, porque não é que ela vai chorar ou ela vai incomodar, mas é uma criança que não para, sim, ela é enérgica, não tem como, então assim, é difícil? É. Impossível? Não. Depende da criança, né? Mas eu não tenho filho, então, mas o que eu falei pra ela foi, eu não consigo me ver nessa situação, porque eu seria a empreendedora, a empresária. Em casa, você é a mãe. Eu não consigo misturar, entendeu? Sim. Claro, vai passear, um dia vai lá ver, ok. Eu conheço várias mulheres que deixam a criança, leva, olha, sim, passeia, enfim. Mas tem alguém cuidando da criança, né? Não seria eu, no caso, né? Porque tá fazendo trabalho, vai ficar muito difícil, né? Tu tem que fazer o trabalho e ficar com o olho... Mas eu também acredito que essa questão também tem a ver com a nossa situação de vida também. Né? Talvez se eu não tivesse a oportunidade que eu tenho, eu teria que levar ela. E assim seria. Ou assim na escola, né? Isso. Ou escola. Então, assim, acredito que seja por isso. Entendi, né? Então, entendi. A decisão de também voltar mais devagar, trabalhar um pouco menos, mesmo que seja afetado a vida financeira, né, que eu acho que além da questão mental, assim, que eu tenho bastante necessidade, né, do convívio, mas com essa oportunidade de poder decidir sobre isso, o meu olhar também talvez seja igual ao teu. Entendi. Não teria como, porque é dividido, mas se eu não tivesse como, talvez levaria. Né? E eu não sei como é que seria também, porque ela mexeria em tudo, mas... Existem, não sei se tu sabe, mas existem, acho que até em Florianópolis deve ter coworking que aceita, né? Legal, a mãe com o neném. Interessante, né? Que aí a criança fica num espaço brincando e a mãe trabalha, né? Acho bem interessante, porque para algumas mães não tem apoio, né? Não tem rede de apoio. E aí, vai fazer o quê? Tu sabe que Floripa, a maioria das pessoas hoje em dia, da população, é de fora. Sim. Não tem família, a maioria, e não tem grupo de apoio, não tem parceria, né? Então, às vezes é pai e mãe só, e aí, como é que volta a trabalhar? Como é que faz? Hoje em dia com home office, né? Sim. Todo mundo em casa. Como é que tu trabalha com a criança em casa? Então, assim, é muito interessante, porque é uma sacada muito atual, moderna. Muito. E a gente tá vendo eu sinto muito a minha questão, assim, né? Vamos dizer, a minha mãe me criou, meu irmão, mas ela ficou em casa, ela decidiu por isso. Eu vou te dizer que isso nunca foi, né? Nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse abdicar da minha vida profissional para poder. Eu quero fazer tudo, eu quero fazer os dois. Entendi. E então, quantas mulheres estão nessa situação? Então, assim, é uma sacada muito interessante, né? Sim. Tu abre espaço para a pessoa trabalhar e ela pode deixar o filho. Sim. Né? E, claro, é um nível que vai pagar o seu valor por aquele serviço. Sim. Mas é uma sacada super interessante. Né? Hoje, praticamente todas as mulheres têm, de alguma forma, um trabalho
ou que não seja remunerado, ou que seja profissional, que seja mais um hobby. Mas é diferente da geração lá da minha mãe, né? Que abdicou, que se sacrificou pra estar ali dia a dia. Sim. Não que eu queira dar esse espaço para outras pessoas, mas eu também quero fazer, né, diferente. Eu quero ser uma profissional também, claro. Né? Eu acho que são mentalidades diferentes também, gerações diferentes também. Oportunidades. As crianças também estão diferentes. Sim, total. Nessa pandemia a gente viu homens também em home office, e aí tinha reunião lá, reunião importante, a criança abria a porta, pai! Isso. E o pai vem cá, pega a criança, senta no colo, continua a reunião. Teve um repórter que fez vários negócio falando, acho que era financeiro, sei lá, a criança lá, ele pegou, sentou a criança no colo, a criança ficou quieta e ele continuou falando, de terno e gravata. Isso. E a criança, acho que de pijama, tinha acordado. Mas isso foi até legal, né? Muito! Porque isso traz um pouco, assim, do dia a dia. Claro! Uma pessoa, ela é humana. Acontece isso também. Isso, e ele é um cuidador, ele é o pai. Claro. Né? Eu tenho uma enteada de 17, vai fazer 18, né? E imagina, ela já tem 17. E ela batia lá na porta e ele trabalhava fazendo reunião e ela ficava, dá pra fazer? E eu assim, sai daí, ele tá numa reunião, ele tá trabalhando em casa. Sim. E tu imagina as crianças que sabem que os pais estão em casa. Não tem. Por isso que eu digo, como é que tu vai trabalhar em casa? Tu precisa de um espaço pra ti ali sentar e, não, o que eu vou fazer? Então, poxa, é muito legal. Professoras também com criança pequena, porque a criança não vai entender que você tá na frente do computador, você tá trabalhando, tipo, é sério, você não pode aparecer. Pode explicar 1000 vezes. Não dá. E o que acontece? Ela tá com o pai perto. E a felicidade de estar com o pai perto é muito maior, né? Tipo, e eu acho que humanizou muito. Porque trouxe pra sociedade que todo mundo, quando tem filho, tem os mesmos perrengues, né? É bom, tipo, claro! Bom de ver. Na verdade, eu acho que é bem isso mesmo. Humanizou, a gente viu as pessoas como são seres humanos, né? Igual no sentido de... Isso, meio que igualou todo mundo, né? A pandemia pulou a tecnologia e a questão, né, de estar em vários lugares ao mesmo tempo muito rápido. Né? Quantos anos pulou isso que aconteceu, né? O EAD e tudo que transformou. Claro. E imagina, os pais agora podem, de certo modo, dividirem a educação dos seus filhos, tanto a mãe, o pai, o cuidador, dentro de casa, trabalhando. Então, isso é legal também, aparece. Claro. Né? Eles são mais leves, aparecem nos vídeos. Então, assim, é uma evolução, né? É uma super evolução no cuidado da criança. Sabe, de ter os dois ali, né? O pai e a mãe, ou dois pais, ou duas mães, né? Enfim, a situação. Mas esse vai ser engraçado quando essa criança crescer e lá na frente olhar e falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas ao mesmo tempo ela vai ver que o pai não chutou ela da sala, né? Mas teve vários que tentaram. Sim, imagina. Meu marido tava numa reunião, ele falou hoje ainda meio-dia, que uma profissional ficou em casa porque ele ficou doente, ele tá com Covid, o menino, né? E aí ela ficou fazendo reunião em casa, né? E ele presencial. E aí chegou uma hora que ela falou, vou ter que sair. E tipo, ele gritando. Aí todo mundo ouvindo, né? E aí ela assim, não, vou fazer o seguinte, gente, me desculpem, vou botar ele no colo, ele vai dar um oi, aí ele vai ficar tranquilo. Aí pega a criança, dá um oi, gente, ele ficou tranquilo, e aí ela tirou. Então assim... Só queria dar oi. Ele queria dar oi, porque imagina, né? Quanto tempo a mãe tava ali sentada já naquela reunião. Então, é legal também, acho que tem que ser leve, né? Claro. E são curiosos. Quando eu era pequena, eu lembro que quando meu pai deixava eu ir pro escritório dele, e eu olhava para as pessoas e dava assim, oi, assim, falei, oi tia, sabe? Nossa, eu achava o máximo, tipo, sentar na cadeira, meu pai tinha uma mesa, né? E sentar naquela cadeira, tipo, do outro lado, assim, ai, tô na sala do meu pai, né? Imagina, e uma criança sente a mesma coisa agora, porque o trabalho é online, enfim. E ele tá aparecendo ali, né? Pra todo mundo. Orgulho, né? É claro. Tá sendo orgulhoso do pai e mãe, né? Mudou o cenário, digo, físico, né? Da forma de trabalhar, mas a mentalidade eu acho que é a mesma das crianças, isso né? Mesmo, né? A curiosidade continua igual.
curiosidade, é bem isso. E hoje a gente tem a questão do computador, celular, tudo isso chama mais atenção. Muito mais, né? Para eles estarem ali próximos, junto e mexendo. A Cecília tem que segurar, porque senão... Ela já vai direto? Ela já vai direto. E é engraçado, tu não sabe como é que eles aprendem, aí ela já tá lá. Já mexe direitinho. E ela canta, gosta de musiquinha, essas coisas? Adora. Hipnotizada por aquelas musiquinhas. E no começo, né, e isso vai cada vertente, mas no começo também, não vamos botar TV, né? Porque você não precisa disso. Mas aí chegou num ponto, lá pelos 4 meses, que pai e a mãe querem quê? Almoçar juntos, às vezes. E aí a TVzinha veio, 15 minutinhos. Mas e aí cada família entende o que é melhor, assim. A gente coloca ela fica lá, a gente consegue ter um momento né, da gente, tá como casal e pra dar uma esparecida também. Porque eu acho que a criança precisa desse tempo também, né? Eu lembro, eu morei nos Estados Unidos e eu cuidei de 3 crianças. Que legal. E ela tinha 2 para 3 anos. Então ela também tinha que brincar a maior parte do tempo. Mas quando ela ficava muito chatinha, assim, tipo, encrenqueirinha, ela ficava meia hora na TV, era um episódio de um desenho lá que ela gostava, terminou o episódio, chega, agora vamos brincar de novo. Então ela sabia que ela tinha aquele tempo de pausa. Sim. E é importante, né? Mas você não vai deixar a tarde inteira na televisão. Isso, com certeza, até porque o fazer é importante, não só o ver, né? Claro. E aí se tu fica na TV, é como se a gente quisesse fazer uma maquiagem, claro. A gente vai ver 10 vídeos e a gente nunca vai fazer. Então assim, é legal a prática, né? Então brincar, só que isso requer da gente que cuida, né? Energia, Sim. vontade, e a criança, quando ela é pequena, não precisa de muita coisa, tá? Então, só ali no cantar, no brincar, e vai pra fora, e vai pra dentro, e vai caminhar, ela já ajuda bastante na interação, né? Mas a TV, ela é um grande... É bem isso que tu fala, assim, às vezes a criança, ela precisa daquele momento ali sozinha pra ela ficar vidrada ali, 15 minutos que seja, né? Eu sei que tem muitas mães aí que vão me... sim. Imagina... Né? Porque criança, realmente, a gente não precisa disso, mas... Olha... Faz maravilhas pra gente lá em casa. Exatamente. E cada um sabe a sua realidade, né? É verdade. E não tem assim, porque é errado. Não tem como julgar o que é certo e o que é errado. Verdade. Cada um vai ter uma criação, cada um vai ter... eu tenho um sobrinho e uma sobrinha. As crianças pouco ficam em televisão também. Mas às vezes ficam. E tá tudo certo. Né? Ninguém julga ninguém, porque... Sabe? O resto tá bem. Tá bem. O pai tá... Vai brincar. O pai e a mãe estão ali, mental legal, a gente consegue tomar um vinho, Exatamente. consegue jantar, consegue... Né? Exatamente. Esses dias a minha sobrinha, liguei pro meu irmão, minha sobrinha mora fora do país, Sim. Liguei pro meu irmão no celular e ela tava com uma cartela de figurinha, tirando as figurinhas e colando no chão. Todas as figurinhas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Daniel... depois eu tiro. Daí, e é cola, né? Mas ela tava super empolgada e colando e contando historinha, não sei o que. Ele falou, não tem como cortar. É verdade. Então ele falou, deixa ela mesmo. Isso. E tá certo. São construções, né? Às vezes ela pega... Quantas vezes a gente não pegou um bloco e brincou de 500 coisas com aquele bloco, né? Isso mesmo. Esse final de semana... Montessori fala bastante isso, né? Essa linha gosta bastante, né? A gente tava... Dá autonomia pra criança pra brincar no tempo, terminar a brincadeira e sair, né? Olha que legal. Cortar. E criar, né? Deixar ela, eu sou assim, acho que nós, na maioria, a gente ensina como brincar. E a Montessori, né, fala, não, dá a ela o brinquedo. E ela que vai descobrir o que ela pode fazer com ele. É legal que ele faz isso, legal, ele dá liberdade e autonomia. Eu gosto dessa linha. A gente ficou com o nosso afilhado esse final de semana, no sábado, e lá na casa do meu pai. E ele tava com os carrinhos. Eu falei, eu queria tanto algo que pudesse escorregar com o carrinho. E a gente tinha comido pizza um dia antes. Foi a caixa de pizza. A caixa de pizza virou volante, virou escorregador de carrinho, né? Escorrega. Virou um negócio de brincar na cabeça. Virou tanta coisa. Uma caixa de pizza.
A gente ficou o dia inteiro brincando com a caixa. Por isso que eu digo que é simples. Claro! Porque é o que tu tem. Claro! Só que o que tu precisa ter é essa energia, essa vontade, essa criatividade. Né? E pra isso o teu mental também tem que tá legal, assim, tá funcionando e tal. Ô, Bruna, você teve alguma coisa tipo depressão pós-parto, essas coisas? Não, eu tive episódios antes mesmo da gravidez de ansiedade. E aí, uma gravidez excelente, tive, né, parto normal, não senti nada. Quando ela tava ali com seus 4 meses, eu comecei a voltar a ter uns sintomas, né? Um medo, um nervoso, aí tinha alguns sintomas. E eu tinha como eu te falei, né? Sou uma pessoa preocupada e eu tinha esse medo do vazio do futuro. E agora? Eu não vou ser mais nada, como é que eu vou, né? Como é que eu vou fazer com ela e tal? E aí eu fui tentando, fui fazendo algumas atividades. Exercício eu sempre fiz, aí uma alimentação legal, eu tinha uma naturopata. Só que aí chegou num ponto que tava me incomodando muito. Tava me deixando em casa, sabe? Sim. Quando as coisas começam a te deixar em casa. Eu ficava nervosa pra sair porque eu achava que eu podia ter alguma coisa. E isso, Alessandra, acontece muito. Assim, a gente não escuta às vezes, né? Depois que tu começa a falar com as pessoas, tu vê como tem gente que tem, né? E aí eu fui e hoje eu tomo medicação desde fevereiro desse ano e, nossa, melhorou muito. Sabe? Medicação, mas é depressão? É alguma coisa assim? É transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Se fala transtorno de ansiedade. Que tu não consegue... Tu é muito... Eu acho que eu tenho um risco sempre iminente de ficar ruim. Eu tenho medo de que... Talvez se eu dirigir eu não posso não ficar bem, eu e a Cecília. Se eu for lá, será que eu vou estar legal? Entendi. É porque eu tive um episódio, um trauma, tá? Que aconteceu. Eu passei muito mal, eu tive um remédio que eu tive, esqueci o nome, é uma reação do remédio. Entendi. Essa reação do remédio, eu tive que ir pro hospital, e no hospital eles me colocaram mais remédio, tipo, como se fosse uma overdose, né, desse remédio, porque eu não sabia que eu tinha essa condição. Uma reação extrapiramidal que se fala. Tipo uma alergia... Parece um ataque de pânico. Tua taquicardia tu aumenta, Sim. bater e uma hiperventilação. É como se... É uma alergia, só que ele dá esse tipo de coisa. E aí, quando eu cheguei no hospital, também não sabia o que era. E aí ele me medicou na veia também com esse remédio. Então, piorou a situação. Então, depois daquele momento, eu tive esse pós-traumático. Assim, vamos dizer, faz uns 3 anos. Aí eu fui fui fazendo o tratamento natural. Fiz tudo natural durante 2 anos. E tava me aliviando, tal, porque eu tinha medo de sentir isso. Sempre. De voltar pra isso. O meu medo era ter uma crise assim. E não era uma crise, eu tive uma reação. Uma reação. E aí eu comecei a achar que aquilo poderia ser uma crise que eu fosse desenvolver. Sim. E aí, o ano passado eu comecei a voltar a ter esse medo. E aí esse medo me impedia de um monte de coisa, de sair de casa, por exemplo. Já pensou em hipnose? Já. Nunca fez? Não. Pô, é legal. Tenta dar uma... Mas não é depressão. Não. Eu sou super pra frente demais. Tu é agitada demais. Isso. Acelerada demais. O pensamento tá lá na frente. Sabe? Tu tem síndrome do pensamento acelerado? Que é o que traz Segundo, acho que é o Roberto Chinachique que fala sobre isso. Quem fala bastante também é aquele Augusto Cury, né? Augusto Cury. Ele fala isso bastante nos livros dele. Então, aí eu fui pra medicação e foi a melhor decisão. Acho que não era preconceito que eu tinha, mas eu tinha uma barreira ali, sabe? E acontece muito. Acho que hoje em dia, antigamente a gente achava que não acontecia porque ninguém era diagnosticado, né? Sim. As mulheres, os pais, acontece, a família, o cuidador, né? Porque é um momento muito pra dentro. E esse pra dentro tu começa a cavar muitas coisas, porque eu entendo que a minha maternidade não é sobre o sentimento dela, mas é sobre o meu, né? Por exemplo, ela dá uma birra, não é sobre a birra dela, é sobre o que eu sinto quando ela faz a birra.
Então, assim, eu acho que a gente cava muita coisa ali, porque tu fica muito voltado 100%, principalmente no puerpério ali. Uma amiga, eu lembro que ela me mandou uma mensagem falando assim, sobreviva. 45 dias, sobreviva. Faz o que para sobreviver, entendeu? Ela falou assim, faz o que tiver que ser feito para sobreviver. E por isso que eu entendo que quantas mães saem daquilo ali numa depressão. Quantas mães não têm um apoio, né? Interessante você falar esse negócio da birra, que você se analisa, porque é bem difícil se colocar nesse lugar, né? Tipo, a criança tá fazendo birra, não tem nada a ver com isso, né? É mais fácil culpar a criança do que ver como que você reage com aquilo. A verdade é que quando a gente age, eu acho, né? Eu não li ainda aquele livro sobre a violência, como é que é? Aquele que é de capa vermelha. Tu leu a gente naquele grupo de empreendedor, lembra? Ai, meu Deus. O poder da autorresponsabilidade? Não, era... Esse é bem bom também. É da violência, sem violência negativa, uma coisa assim. Comunicação não violenta. Essa daí eu não leio. Comunicação mas eu tenho que não ler. Violenta. Quando a gente age de maneira violenta numa birra, não vai melhorar. Vai piorar. É bem que eu falo assim, que eu fui da geração também que, né, fui educada assim, mas não por maldade, mas por um olhar dos pais, né? Claro. De como era, e cada um tem sua situação, mas não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo, não é? É mais ou menos isso. Então, assim, a birra tem um pouco disso, assim, tu não adianta dar muita atenção pra ela. A criança, ela quer chamar atenção porque tem que chamar atenção, é isso, assim, claro. Né? Então, é mais sobre si, o que eu sinto ali. Mas eu acho que isso a gente pode trazer para várias outras situações, né? Tipo, a birra, que é a birra? É a situação que tá, tipo, um conflito, uma situação conflitante. Eu tenho isso também. Eu comecei a ler o livro, parei na metade. Mas eu tenho que ler aquilo e entender melhor. Eu também quero ler o livro. Porque eu sou muito... Como é que é? Eu ataco. Reativa? Sou muito reativa. Na bucha eu sou reativa. E não deveria ser assim. Até esse final de semana a gente fez um comentário jantando. E aí o Fábio falou um negócio e eu entrei na dele e coube o chapéu. Se eu tivesse respondido diferente, meu pai falou, eu responderia de outra forma. E meu pai responderia, tipo, devolvendo pra ele o chapéu, entendeu? E eu, pra mim coube o chapéu. Eu falei, cara, que raiva! Sabe? Mas tu fica arrependida? Não, ali naquele momento eu fiquei indignada. Eu falei, por que eu não fui tão rápida? Por que eu coube o chapéu em mim e não devolvi, entendeu? Deveria não ter... Ai, sei lá, eu fiquei puta. Falei, puta merda, porque coube mesmo, porque era mesmo. Era pra dar o chapéu mesmo. Veio direto. Falei, bom, direto, coube o chapéu. Só que eu poderia ter devolvido de uma outra forma e ter feito ele ficado mal, entendeu? Porque, burra, sabe? E isso é comunicação... Não, violenta, Não, a minha não foi violenta, porque a gente não tava na violência, mas foi muito reativa. Coube o chapéu, eu falei, É porque tem situações, né? Tem situações que pedem, né, esse impulso maior, mas a grande maioria não, né? Sim. Por isso que eu falo, né? A maternidade me fez mudar nesse quesito também, mais leve. Que massa. Porque como é que eu vou... Tudo que ela fizer, não tem como reagir de uma maneira... Ela não sabe sobre nada. Claro. Meu marido às vezes fala, ela tá te... Como é que ele fala? Desafiando, assim? Eu falei, ela não sabe nem o que é isso. Porque ela botou uma vez a coisa, volta a segunda, tu fala, não, e vai, não. Tá testando, tá experimentando. Ela tá experimentando, não é porque ela tava ali, de propósito. Eu vou fazer porque... Não, entendeu? Claro. E isso nos faz melhor, porque a gente começa a reagir melhor a várias situações da vida da gente, né? Interessante. Nossa, muito legal. Essa da comunicação não violenta é um ótimo livro. E esse do poder da autorresponsabilidade, que eu acho que foi o que tu falou. Que traz pra você um poder de entender que a responsabilidade é tua de agir de uma forma ou de outra, né? E como você falou, é delicado. São situações diferentes, é delicado. E cada criança vai ter uma reação. Cada mãe vai ter uma reação.
Quando a gente diz de mãe, até a gente pode trazer para conflitos da vida. Isso. Que não deixa de ser uma forma, né? Não, é para tudo. É para tudo, né? É como tu age de uma maneira, como é que é aquela frase que tu age sempre igual, em qualquer situação. Sim. Se tu age de uma forma fazendo aquilo, tu age para qualquer coisa fazendo aquilo. A pandemia, ainda não melhorei muito, mas assim, já estou melhorando. Eu acho que a pandemia me trouxe um aprendizado muito grande em relação a isso. E outra que me trouxe a ser mais calma, porque eu também era muito ansiosa. Acelerada, né? Acelerada, né, nega? Sou ainda. Mas assim, eu soube entender que alguns processos têm que ser mais calmos. Apesar de eu ainda achar que tem que ser um pouco acelerado. Mas a gente foi parado, né? Eu era muito planejada, eu tinha planejamento para 1 ano. E agora não dá mais, porque, né, tipo, não sei se eu deveria fazer isso. Né? Agora eu já fico insegura. Porque a pandemia, ela tirou o nosso controle. Total! Entendeu? E eu nunca fui controladora. Não? Planejamento para 1 ano? Sempre tem mais controle que isso. Nossa, controladora de tudo. Eu também sempre gostei. De todos. Mas nunca foi tanto, assim. Tu sempre foi muito regrada. Eu assim. Tu é muito focada. Tenho muito controle. Tentei soltar. Então, porque a pandemia fez com que a gente fosse obrigado a deixar ele. Porque, né, naquele tempo que tu não sabe o que acontecer no mês seguinte, fecha tudo, abre tudo, né? Tu foi, como é que é, protagonista dessa história de abre, fecha, né? Tivesse negócios abrindo, negócios fechando, então, tirou o nosso controle sobre. Tirou. Eu tive que aprender a um custo bem alto a ter que aprender a soltar e deixar as coisas acontecerem, né? Porque pra mim foi muito difícil. Eu trazer mais pro sentir, assim. Exatamente. Né? Só que no começo ainda eu fiz quando deu lá a pandemia que fechou tudo, eu fiz tudo muito rápido e muito no automático. Só que aí, quando eu parei e pensei, aí eu dei uma quedinha, né? Aí eu fiquei bem triste, mas aí eu me permiti. Me permiti passar um final de semana chorando de pijama, aquela coisa toda, e que eu acho que eu fiz certo, sabe? Porque você tem que ter uma quebra do luto também, né? Não dá pra ser forte o tempo todo. Não. Né? Então, o que te faz mais forte é isso. Exatamente. Foi bem bom. Foi bem bom. Bruna, então, e tu tá retomando toda essa parte da maquiagem, aos poucos tá retomando, ou ainda você acha que vai mudar de ramo? Nem sei. Não sabe. Tu tá ainda, deixa a vida me levar? Não queria deixar a minha vida me levar, mas a terapeuta disse que tem que deixar a vida me levar. Então, controladora número 1, controladora número 2, ali, ó. Porque ela falou, pode fazer planejamento, mas não se planeja tanto, porque eu tenho uma diferença, né, hoje em dia, que eu tenho uma criança, que às vezes o tempo que eu me planejei para fazer não é o tempo que eu consigo realizar. Exatamente. E aí me frustra. A frustração me deixa pior. Porque a cobrança em cima de mim também é grande. Eu acredito que tu também seja bem parecida. Tu se cobra bastante também. Hoje bem menos. Bem menos. Eu tenho uma cobrança muito forte sobre mim, no sentido de que eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre, porque eu sou uma pessoa assim. E aí a tendência é que as pessoas falam, por que tu tem? Hoje a minha mãe perguntou, falou assim, estás bem? Eu falei, mãe, isso daqui agora é constante. Essa cara de cansada, mãe. Eu estou super bem, mas é constante agora. Aí ela começou, não. Porque é isso, entendeu? As pessoas acabam te conhecendo de um jeito e esperam que tu sempre seja assim. Sim, mas tem mudança. E é difícil a gente deixar de ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Então, já perdi até o meu pensamento. A gente tava falando, eu também uma coisa que a maternidade vem forte é a memória. Não tenho mais nenhuma. Tu pegou Covid ou não? Não. Então. Dizem que é leite na cabeça. Ai, meu Deus. Meu marido fala, tá com leite na cabeça, eu não lembro mais nada. E eu era uma pessoa extremamente certa, com data, esquece tudo. Então, a gente tava falando dessa questão de deixa a vida me levar, daí você falou em terapia. Fábio, o que mais?
planejamento. A gente tava falando de planejamento e controle, né? Eu acredito que nem você falou da terapeuta, que ficou mais leve, tá tentando... Porque também você tem o tempo da criança, né? Tem. Que você não consegue fazer, daí vem a frustração, que vem a cobrança. Isso aí. Eu vou, por exemplo, eu vou lá e eu marco não, hoje de manhã eu vou fazer aquela maquiagem, então eu vou acordar. Ela acorda às 8. Vou acordar às 7 pra gravar aquele vídeo lá no Instagram, ou sei lá, ou fazer alguma coisa. E aí naquele dia ela acorda às 7h15. Mas tu já acordou às 7? Esses 15 minutos não deu pra nada? Entendi. Então, apesar do planejamento ter feito, eu tenho que tentar ser mais leve nessa execução. Não deu pra eu fazer, então amanhã eu faço. Aí eu tenho uma dificuldade, né, que eu já te falei, esse do vídeo, de fazer essas... Com as mídias, pra mim é mais difícil, né? Perdi aquele dia, aquilo pra mim já perdeu, outro dia já vai mais difícil. Perdeu a graça. Entendi. Então, é nesse sentido que o controle é difícil, porque tem coisas que não dão pra controlar, assim, com ela, né? Entendi. Mas a tua autocobrança, então, é absurda, né? Eu tava falando sobre isso, eu me cobro sobre estar bem, sobre fazer exercício, e eu, né, não tenho que correr, eu quero ser magra, eu quero estar com uma pele legal. Então assim, eu tenho uma cobrança bem grande e isso é uma cebola, né? Então tu vai ter tirando camada por camada, da onde que veio, por que que veio. Mas tu acha que tem que provar isso pra alguém? Eu achava que não, assim, na minha visão, acho que não, mas por que que eu seria assim se não fosse pra provar algo pra alguém? Seria pra mim mesmo? Talvez que eu seja capaz? Pode ser. Na minha visão seria isso, assim, de que eu sou capaz, sou autônoma e sou independente. Então, eu posso tudo. Entendi. Hoje eu escutei do homem falar sobre a gente dar conta. O que que é dar conta? Não só mãe, mas nós todos, né? Sim. Como profissionais. O que consegue? Será que o dar conta é tu tá mal porque tu tá se cobrando e tal? Então... Entendi. É delicado, né? Essa conversa... Vai fundo, Essa conversa aqui era pra ser mais rasa. O viés da minha vida hoje em dia, ele tá profundo. É porque não dá, a gente pensa, esse controle, essa cobrança, eu também tenho, tá? Só que eu acho que a minha tá mais leve, eu soube soltar umas coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse. Mas foi um preparo, não foi rápido, eu fui me preparando para isso. Então, e tem coisas que eu sei ainda que eu tenho que soltar, tem uma coisa que tá em planejamento, mas ainda é um planejamento. Então, aos poucos eu vou. Mas assim, é como homeopatia, sabe? Aos poucos. Gradativo. Assim, chega o momento, mas é muito gradativo. Porque eu acho que tudo que for muito punk, pra mim, pelo menos, eu vou chocar demais. No meu caso, né? Tem gente que consegue estar de boa na lagoa. Eu não. Isso mesmo. Eu não. Tem coisa que não dá e eu vou brigar. Eu sou uma leoa, eu vou brigar até, né, o último fio. Enfim. Ai, Bruna, que legal. Nossa, nosso papo foi, meu Deus, foi muita coisa, né? De maquiagem, coisas. De mãe, de controle e tudo mais. Mas é o que faz parte da nossa vida. Exatamente. De tudo isso. Todos esses assuntos são cotidianos. E a mulher é muito isso, né? A gente é muito hormonal, então tem uma oscilação aí muito grande. E cada uma tem um estilo. Isso que é muito legal. Tu também trabalha com mulher, né? E sabe que cada uma é muito única. É verdade. Muito obrigada por ter vindo conversar aqui. Foi muito bom. Foi muito legal. Divertido. Até mais. Tchau, tchau.